Capítulo 76. Lua brilhante no palácio. Notícias dos minérios. Tradutor. Tradução do Barco Dragão. Editor. Tradução do Barco Dragão. A postagem de Lu Yuan acabara de ser postada quando alguém respondeu. Cavaleiro das Trevas. Sofá. Uma arma genética de classe líder. Isso é verdade? O pôster realmente possui um equipamento de alto nível. Por que nunca ouvi falar do seu nome antes? O que está perdido não pode ser devolvido, conquistando o segundo lugar. Estou apenas de passagem e também estou aqui para prestar meus respeitos a um chefão que pode sacar uma arma de nível de líder. Vou me ajoelhar diante de você. Pontas dos dedos macias. Pôster, posso usar dinheiro real para comprá-lo. Estou disposto a comprá-lo com um prêmio. Tivori Clown, a garota do terceiro andar é tão rica. Ela poderia até comprar uma arma de nível de chefe. Por favor, seja minha amante. Shadow Sword, estou mais curioso para saber quem é o Op. Eu olhei a página principal do Op. Esta é a primeira vez que ele posta algo. Ele poderia ser o porta-voz de alguma grande corporação? Ponto. Em apenas alguns minutos, o número de pessoas recuperadas atingiu várias dezenas. Lu Yuan olhou para eles um por um e sentiu-se um pouco desamparado. Nenhum deles tinha minérios para comercializar. No máximo, apenas algumas pessoas expressaram que estavam dispostas a usar dinheiro real ou cristais para negociar. A principal razão foi que os minérios eram muito raros. Lu Yuan também sabia que não poderia apressar as coisas. Nesse momento, chegou uma mensagem da conta de comerciante de Lu Yuan. Os olhos de Lu Yuan brilharam, revelando uma pitada de alegria. Será que alguém estava disposto a comprar um cajado com pedras brutas? Ele rapidamente abriu a mensagem. Meng Liua respondeu, irmão, você pode me dar uma armadura de couro de elite? Sou muito bonita e tenho uma ótima figura. Estou disposto a fazer qualquer coisa. Lu Yuan estava confuso. Seu rosto escureceu. Droga, são mais de 10.000 cristais, e estou dando para você. Ela não estava tentando enganar dinheiro? Ela não apenas tentou me roubar meu dinheiro, mas também cobiçou meu corpo. Isso não está me traindo com meu corpo? Se perder. Ele enviou uma palavra com uma cara sombria e colocou a outra parte na lista negra. Lu Yuan tinha acabado de bloquear a mulher que queria enganá-lo em dinheiro e sexo quando outra mensagem chegou novamente. Lu Yuan deu uma olhada. Desta vez, a mensagem foi um pouco mais séria. Meu amigo, o conjunto de armadura de couro selvagem custa 1,5 milhão de moedas de bordo. Não é um pouco alto? Torne mais barato. Lu Yuan ergueu as sobrancelhas. Para ser justo, o preço do Lu Yuan já era um pouco inferior ao preço de mercado. Afinal, a proporção de cristais para moedas de bordo era de uns 150 a 200. Mesmo se ele calculasse de acordo com a proporção mais baixa, seriam apenas 10.000 cristais, e se ele calculasse de acordo com a proporção mais alta, seriam apenas 7.500 cristais. Afinal, era uma arma genética com nível de refinamento de 80%. Definitivamente valeu o preço. Ele não tinha falta de dinheiro, então ele respondeu diretamente. Sem negociação. Em algum lugar do rei Maple Empire, em um quarto de um condomínio luxuoso. Um homem de meia idade olhou para as 3 palavras no computador óptico e seu rosto escureceu. Ao lado dela estava uma linda jovem. Ela olhou para o computador óptico com expectativa. O homem de meia idade viu isso e enviou outra mensagem. Amigo, esta é a sua nova loja e o seu primeiro negócio é um bom começo. Para dar sorte, me dê um desconto e voltarei a comprar de você na próxima vez. O que você acha? Porém, o homem de meia idade esperou muito tempo, mas o lojista não continuou a responder. O homem de meia idade franziu a testa ligeiramente. A garota bonita ao lado olhou para o homem de meia idade e balançou levemente seu braço. Pai. Este é o preço mais baixo que já vimos. O homem de meia idade sentiu-se impotente e sorriu. Então vou comprar este. Ouvi de um amigo que é muito importante para um guerreiro genético entrar no terreno da fonte de origem pela primeira vez. Papai vai comprar alguns equipamentos de elite para que você possa relaxar um pouco depois de entrar. A jovem sorriu e abraçou o pai. Obrigado, pai. E o homem de meia idade reclamou enquanto pagava. Os guerreiros genéticos realmente ganham muito dinheiro. Seu pai dirige uma pequena empresa e trabalhou duro durante metade de sua vida, mas eu só tenho cerca de 40 milhões em ativos. Não esperava que uma arma genética pudesse ser vendida por 1,5 milhão. E ele é tão frio comigo quando está vendendo coisas.
A linda garota piscou e deu um tapinha no peito. Quando eu ficar mais forte, vou conseguir uma arma de gênio de elite. Vou ganhar a mesma quantia de dinheiro. Eu vou te apoiar então. Ah! O homem de meia idade sorriu e tocou afetuosamente o cabelo da jovem. Minha boa filha é a melhor. Eu acredito em você. No entanto, eles vendem equipamentos de nível líder, por isso devem ser muito fortes. Você tem que trabalhar duro. Claro. Você não sabe quem eu sou? Ponto. Naturalmente, Lu Yuan viu a mensagem que Youtiful inglês lhe enviara, mas a ignorou depois de uma olhada. Cabe a você comprar ou não. O preço não era caro. Ele não era um empresário profissional, então não tinha tempo para negociar com outras pessoas. Não muito tempo depois, Lu Yuan viu a mensagem comercial que surgiu do sistema. O jogador anterior, Youtiful inglês, fez um pedido de armadura de couro. Lu Yuan ergueu a sobrancelha surpreso. Eu não esperava que você realmente comprasse. Neste momento, anos intermináveis enviaram outra mensagem. Amigo, você tem alguma arma de elite? Um arco longo ou uma adaga seriam os melhores. Lu Yuan ficou atordoado. Originalmente, ele enviou apenas 2 equipamentos armados de elite para completar os números e não pensou em vender muitos. Se possível, Lu Yuan preferiria vender equipamentos de nível elite por cristais. No entanto, ele pensou que este era seu primeiro negócio e seu primeiro cliente. Que assim seja. Ele pensou por um momento e mandou uma mensagem, a um par de adagas. Lu Yuan obteve muitos equipamentos no anciente seu Aziz, e um deles era um par de espadas curtas largadas pelo antigo lobo do mar. O Wolf-Fang Short Sword aumenta principalmente a agilidade, o secundário aumenta a força. Lu Yuan viu a mensagem e fixou o preço em 1,5 milhão também. A primeira coisa que Youtiful inglês disse foi que queria comprá-lo. Afinal, o preço de uma arma era geralmente mais caro que uma armadura. O preço que Lu Yuan deu foi considerado bastante baixo. Consequentemente, Lu Yuan fez outro acordo. Lu Yuan conseguiu ver o endereço de entrega expressa que havia deixado depois do que Youtiful inglês fez o pagamento. Lu Yuan precisava enviar os 2 armamentos de gene. Quanto à logística, a Associação dos Guerreiros Genéticos possui um departamento especializado nesta área. Lu Yuan poderia solicitar envio na loja da rede de batalha. A Associação de Guerreiros Genéticos enviaria alguém para verificar a autenticidade dos itens e os enviaria. Lu Yuan lembrou que ainda precisava sair mais tarde para vender grande parte dos materiais no espaço Arhune, então marcou uma entrega às 4 da tarde. Depois disso, Lu Yuan saiu de casa e foi até a Mad Wolf Material Store. Distrito Comercial de Ninilax, Mad Wolf Material Store. Lu Yuan abriu a porta e entrou. Shuyong estava sentado em uma cadeira, olhando para a tela ao lado. Na tela havia um lindo apresentador relatando a notícia. Ontem à noite, houve uma explosão no distrito de Minzi, Black Oak State, Salt City District. Segundo nosso entendimento, foi causado por um vazamento de gás provocado pelos moradores descuidados. A explosão matou 32 moradores. Quando Lu Yuan ouviu a transmissão, ficou surpreso. A Black Oak State não parecia estar muito longe de sua casa. Uma explosão de gás? E tantas pessoas morreram. Foi tão ruim assim? Felizmente, não era a casa dele. Ele se virou e viu Shuyong olhando para a tela. Ele não pôde deixar de rir. Que visão rara, velho Shui. Você não apenas não está jogando, mas também assiste as notícias. Você mudou? Shuyong voltou a si e se virou para olhar para Lu Yuan. Ele sorriu e disse: por que você não veio ontem? Achei que você tinha encontrado um novo e não me queria mais. Ao ouvir isso, Lu Yuan sentiu um arrepio. Para. Não diga coisas tão nojentas. Eu tinha algo para fazer ontem. Eu tenho. Uau, au. Eu fiz. Muito. Lu Yuan já estava acostumado com Shuyong latindo de vez em quando. Ele assentiu sem expressão. A propósito, seus genes ainda não foram totalmente integrados. Como pode ser tão simples? Eu não sou um monstro como você. Quantas coisas boas existem desta vez? Lu Yuan sorriu e tirou uma grande pilha de materiais. Shuyong ficou chocado. Ai meu Deus, você não veio ontem e já acumulou tanto? Vou verificar primeiro. Shuyong começou a contar e logo seus olhos se arregalaram. Na verdade, existem 67 materiais de nível elite aqui. Onde você foi para matar tantas feras de elite? Lu Yuan sorriu. Eu os matarei se os encontrar.
Shu Yang ficou sem palavras. Ele só conseguiu dar um sinal de positivo para Lu Yuan. Incrível. Não tenho nada a dizer. Quanto isso custa? São muitos materiais desta vez, um total de 6,94 milhões. Vou transferir para você. Lu Yuan assentiu. Isso foi comparável a ele vender vários equipamentos de elite. Nada mal. Se não houver mais nada, vou me despedir. Lu Yuan acenou com a mão e planejou ir embora. Espere. Shu Yang de repente chamou Lu Yuan. Lu Yuan ficou surpreso e se virou para olhar para Shu Yang. O que está errado? Shu Yang hesitou por um momento antes de dizer, você mora nas favelas, certo? Sim, a Black Oak State nas notícias não fica longe da minha casa. Shu Yang disse, muitas pessoas morreram ao seu lado recentemente. Pareceu um pouco estranho. Se puder, é melhor mudar para outro lugar. Lu Yuan ficou surpreso ao ouvir isso. Ele olhou para a tela de luz. Esse assunto não deveria ter nada a ver com aquela sombra negra, certo? No entanto, era realmente hora de mudar. Ele se perguntou como estava a irmã mais velha King. Lu Yuan pretendia ter uma boa conversa com ela. Na verdade, ele não teve nenhum problema com isso. Afinal, ele não era fraco e estava prestes a chegar ao primeiro posto. Quando ele alcançasse o primeiro rank, ele seria capaz de evoluir seu corpo de ferro negro e inscrever outro gene transcendente. Sua força aumentaria várias vezes. Ele estava preocupado com Li King. Afinal, Li King era apenas uma pessoa comum. A princípio, Lu Yuan não achou que houvesse algum problema. Agora que a sombra negra parecia cada vez mais problemática, era melhor partir o mais rápido possível. Eu sei. Vou dar uma olhada nas casas então. Isso é bom. Shu Yang sorriu. É melhor se você encontrar alguém próximo a mim. Podemos ficar chapados juntos. Maldito seja, não estou. Lu Yuan revirou os olhos e saiu da Mad Wolf Material Store. Shu Yang olhou para a porta fechada e seu sorriso desapareceu gradualmente. Ele olhou atordoado para a tela de luz e ninguém sabia o que ele estava pensando. Ponto. Depois de sair da Mad Wolf Material Store, Lu Yuan caminhou em direção às favelas. No caminho, ele pegou seu telefone e abriu a rede de batalha para ver se alguém queria comprar seu cajado. Ele olhou para o mercado e viu que havia outra arma e habilidade de gene. As pessoas também enviaram mensagens sobre a equipe. Lu Yuan colocou na lista negra todas as mulheres que queriam enganá-lo em sua equipe, assim como a mulher que queria enganá-lo em dinheiro e sexo. Seu coração era ainda mais maligno do que aquele que o havia enganado em seu equipamento de elite. Ele realmente queria enganá-lo em seu equipamento de classe líder. Foi ridículo. Alguns planejavam comprá-lo com cristais ou trocá-lo por armas de nível de líder. Infelizmente, Lu Yuan não carecia de equipamento de líder ou cristais espirituais. Ele só queria minérios. Ele havia rejeitado todos eles. Lu Yuan clicou na feitoria que havia enviado anteriormente. Já houve milhares de respostas. Lu Yuan navegou pelas respostas uma por uma. A maioria deles eram tolos que queriam assistir ao show, e alguns queriam comprá-lo com cristais espirituais. Gentileza até os ossos, é? A equipe neste entreposto comercial é exatamente a mesma que a equipe líder que vi na loja do comerciante. O item solicitado para a troca também é minério. É vendido pelo mesmo chefe. Lu Yuan viu esta mensagem e ergueu as sobrancelhas. Ele não esperava que alguém realmente descobrisse isso. No entanto, isso não importava para Lu Yuan. Ele só queria mais exposição. Lu Yuan continuou a navegar. Lu Yuan ficou um pouco desapontado porque ninguém estava disposto a negociar minérios. Quando estava prestes a terminar de ler as respostas, Lu Yuan viu uma postagem. Seus olhos brilharam e ele revelou um traço de surpresa. Lua brilhante no palácio, eu tenho um minério iniciante. Como negociamos? Capítulo 77. O acordo está concluído. Tradutor. Tradução do Barco Dragão. Editor. Tradução do Barco Dragão. Ele finalmente conheceu alguém com uma pedra preciosa bruta. Lu Yuan digitou animadamente com as duas mãos em vez de uma. Ele tocou na foto do perfil de Brightmont Palace e começou a conversar em particular. Eu tenho uma loja onde você pode negociar. Chama-se uma lojinha da ajuda. Você pode fazer seu pedido lá. Com a Genetic Warrior Association como fiadora, não há necessidade de se preocupar com a quebra do contrato por ambas as partes. O que você acha? Lu Yuan caminhou enquanto esperava a resposta de Brightmont Palace. Depois de esperar mais de 10 minutos, Lu Yuan pensou que a outra parte havia se arrependido.
Então, Brigitte Monte Palace enviou uma mensagem. Claro, farei o pedido. Lu Yuan imediatamente revelou um sorriso animado. O terceiro minério estava em suas mãos. Não muito tempo depois, uma mensagem de pedido apareceu na loja online de Lu Yuan. Lu Yuan abriu e viu que era uma encomenda de um cajado mágico. Em seguida, desde que a lua brilhante no palácio enviasse o minério, Lu Yuan poderia enviar a equipe após confirmá-lo. Em relação à troca, a Associação dos Guerreiros Genéticos tinha procedimentos próprios. Geralmente, uma parte envia o item para outra parte e, depois que a outra parte recebe o item, ela o envia de volta. Assim que ambas as partes confirmarem, a transação será concluída. É claro que durante esse processo, a Associação dos Guerreiros Genéticos enviaria profissionais para verificar a autenticidade dos itens. Depois que o item fosse entregue ao comerciante, a Associação dos Guerreiros Genéticos não se importaria mais com isso, desde que a transação fosse confirmada. Após a confirmação do pedido, Lu Yuan voltou para sua residência de bom humor. O telefone de Lu Yuan tocou assim que ele chegou em casa. Ele olhou para o telefone e atendeu a ligação. Olá, disse ele. Olá, somos da Associação dos Guerreiros Genéticos. Você está em casa agora? Lu Yuan lembrou que havia pedido uma entrega às horas. Ele sorriu e disse, sim, eu sou. Tudo bem, estaremos aí em cerca de meia hora. Tudo bem, disse ele. Lu Yuan desligou o telefone e percebeu que já eram 13h30. Ele voltou para seu quarto e encontrou a última técnica de combate em sua loja online. Battle Royale também foi vendido. Até agora, todos os itens que Lu Yuan colocou nas prateleiras estavam esgotados. Demorou apenas algumas horas. Isso era normal. Afinal, o preço online de Lu Yuan era inferior ao da loja online média. Naturalmente, havia muitas pessoas que queriam comprá-lo. Afinal, era barato e de boa qualidade. Quem não gostaria? A transação do minério foi concluída, então Lu Yuan naturalmente não continuaria a colocar itens nas prateleiras. Ele simplesmente deixaria esta loja lá e não se importaria com isso. Ele abriu a seção do fórum da rede de batalha e começou a verificar as diversas postagens. Ele estava prestes a chegar ao primeiro posto e era hora de fazer os preparativos. O tempo passou e logo eram 4 horas. Alguém bateu na porta. Lu Yuan saiu do quarto e abriu a porta. Havia 2 homens de meia idade em uniformes pretos do lado de fora da porta. Os 2 homens ficaram surpresos ao ver o rosto jovem de Lu Yuan. Um dos homens com cabelo castanho curto disse, olá, você é o Sr. Lu? Sim. Lu Yuan sorriu e acenou com a cabeça. Eu sou Lu Yuan. Olá, senhor, vou buscar a entrega. Lu Yuan tirou os itens que havia vendido antes. 2 genes transcendentes e 3 equipamentos de elite. Depois de ver essas coisas, os 2 homens deram outra olhada em Lu Yuan. O homem de cabelos castanhos pegou os itens e os examinou um por um. Ele sorriu. Os itens são verificados corretamente. Prepararemos a embalagem. Você está pagando a taxa de entrega? Sim, Lu Yuan sorriu e acenou com a cabeça. Deixe-me verificar o endereço de entrega, por favor. Espere um momento. O total é de $50 mil de bordo. Foi a primeira vez que Lu Yuan enviou um pacote. Quando soube que a taxa de entrega era de 50 mil, ficou um pouco surpreso. Isso foi um pouco caro. No entanto, Lu Yuan poderia entender. O deserto estava cheio de feras ferozes e as pessoas comuns não tinham como sair da cidade. Aqueles que podiam se mover entre as cidades eram guerreiros genéticos ou elites da sociedade. Tomemos como exemplo a logística da Genetic Warrior Association. Todos os entregadores eram guerreiros genéticos. Se alguém quisesse um guerreiro genético para entregar mercadorias, o custo logístico naturalmente não seria baixo. Essa taxa de entrega de dezenas de milhares foi considerada normal. Depois que Lu Yuan pagou a taxa de entrega, o homem de cabelos castanhos sorriu e disse, então iremos embora primeiro. Esses pacotes provavelmente chegarão amanhã. Lu Yuan assentiu. Tudo bem. Obrigado. Lu Yuan fechou a porta e os 2 entregadores se entreolharam. O entregador de cabelos negros ao lado tinha uma expressão estranha. Um guerreiro genético que pode eliminar tantos itens de elite está realmente vivendo em um lugar assim. Eu realmente não esperava isso. O homem de cabelos castanhos riu. Quem sabe o que ele está pensando? No entanto, Lu Yuan é muito jovem e já possui muitos itens de elite. Eu me pergunto se ele os obteve sozinho. O homem de cabelos pretos assentiu. Sim.
Se ele mesmo conseguisse, isso seria incrível. Eu dei uma olhada. Esta armadura de couro foi derrubada pelo antigo lobo marinho na cidade de Aranito. Possui um grau de revenido superior a 80%. Somente os antigos lobos marinhos de elite com 80% ou mais de taxa de temperamento diminuiriam isso. Para ser capaz de matar uma fera tão poderosa em tão tenra idade, seu futuro provavelmente não terá limites. O homem de cabelos castanhos concordou com a cabeça. Ele olhou para a porta bem fechada. Isso não tem nada a ver conosco. Vamos. Ainda mais alguns para absorver. Os dois saíram enquanto conversavam. Ponto. Lu Yuan voltou para seu quarto depois de enviar tudo. Ele lembrou o que Xu Yuan lhe dissera anteriormente. As favelas pareciam estar em tumulto. Lu Yuan pensou por um momento e enviou uma mensagem para Li Qing. Irmã mais velha Qing, você está em casa? Nos últimos 2 dias, Li Qing não trouxe café da manhã para Lu Yuan. Foi Lu Yuan quem disse que já era meio-dia quando ele saiu da terra de origem, por isso não precisou trazer o café da manhã. Lu Yuan não sabia se Li Qing havia voltado para casa. Lu Yuan esperou um pouco, mas Li Qing não respondeu. Ele ergueu as sobrancelhas, foi até a sala oposta e bateu na porta. Irmã mais velha Qing. Você está em casa? Lu Yuan esperou um pouco, mas ainda não houve resposta. Ele não está aqui? Lu Yuan pensou um pouco e decidiu esperar pela resposta de Li Qing. Depois de retornar ao seu quarto, Lu Yuan não absorveu a pedra bruta restante. Já estava ficando tarde e provavelmente demoraria a noite para terminar de absorver essa pedra bruta. Lu Yuan não queria cultivar a noite porque estava um pouco preocupado que a sombra negra aparecesse novamente do nada. Ele sentou-se na cama e continuou a sentir a força do aço negro. Durante esse período, Lu Yuan lutou com poderosas feras ferozes de elite, e sua proficiência na força do aço negro também melhorou constantemente. Agora que ele dominou a técnica de usar seu grupo de força central e seu grande grupo de força ao mesmo tempo, ele começou a explorar a técnica de usar todo o seu grupo de força ao mesmo tempo. Ele agora poderia dobrar sua força de forma constante e sua força de combate melhorou. Se ele pudesse aumentar sua força de aço negro para o 3º nível e dobrar sua força, ele seria capaz de matar alguns dos líderes com sua própria força. Se ele pudesse triplicar, seria equivalente a ter uma habilidade de combate de nível de líder, o que também melhoraria muito a força de Lu Yuan. Juntamente com vários agentes genéticos, Lu Yuan sentiu que poderia matar a maioria dos líderes. Um guerreiro de elite matando sozinho uma fera líder era algo inacreditável. No entanto, ainda era muito difícil para ele encontrar o líder sozinho. Além disso, a Black Steel Force já havia atingido este nível, por isso era muito mais difícil continuar a melhorá-la. Lu Yuan nem precisou passar alguns dias para passar para a 3ª fase. Naturalmente, ele sentiu que quanto mais cedo obtivesse o minério, melhor. Agora que ela poderia obter o 3º minério através do comércio, era naturalmente melhor. Enquanto ele cultivava a força do aço negro, a noite chegou sem que ele soubesse. Lu Yuan entrou na terra de origem. Seu corpo apareceu ao lado do grande e antigo lago marinho. Lu Yuan olhou em volta e ponderou por um momento. Então, ele começou a se mover em direção à borda do antigo oásis marinho. Ele planejou fazer uma viagem de volta à cidade de Sandstone. Ele não precisava mais de cristais espirituais e não precisava caçar as principais feras ferozes. Contanto que ele absorvesse os minérios, ele seria capaz de avançar. Absorver minérios seria mais conveniente na cidade de Aranito do que no mundo real. A distância do grande lago do mar antigo até a borda do antigo oásis do mar era de mais de 100 quilômetros, e havia muitas feras ferozes na área. Mesmo com a força de Lu Yuan, ele levou mais de 3 dias para chegar à beira do antigo oásis do mar. Depois disso, Lu Yuan passou mais de 2 dias para retornar à cidade de Aranito vindo do antigo oásis do mar. Depois de passar pela inspeção das 2 construções no portão da cidade, Lu Yuan entrou na cidade. Olhando para os guerreiros genéticos nas ruas, Lu Yuan não pôde deixar de sorrir. No deserto, ele estava sempre tenso. Na cidade, Lu Yuan finalmente conseguiu relaxar. Ele foi até a área residencial e alugou uma suíte individual classe C. Após retornar à suíte, Lu Yuan retirou o minério e começou a absorvê-lo. A força entrou no corpo de Lu Yuan e rompeu o bloqueio genético. Antes que a força se esgotasse, a segunda corrente negra de Lu Yuan foi quebrada em pedaços, transformando-se em nuvens de fumaça negra e se dissipando.
A névoa branca no topo da cadeia genética se dispersou um pouco e Lu Yuan gradualmente viu a cadeia genética acima. Lu Yuan olhou para a última corrente preta e sorriu. Só mais um pouquinho. Capítulo 78. Rumo ao Rancun. Tradutor. Tradução do Barco Dragão. Editor. Tradução do Barco Dragão. A porta de luz na névoa branca foi quase completamente reparada depois que o minério foi totalmente absorvido. Aproveitando o último tempinho, Lu Yuan saiu da suíte e foi até a casa de leilões. Ele planejava colocar algumas de suas armas de higiene de elite em leilão. Lu Yuan entrou pela porta lateral da casa de leilões. Dentro havia um salão de cerca de 200 metros quadrados. Havia 8 construções de 4 metros de altura em ambos os lados do salão, e havia algumas fileiras de assentos no centro. Neste momento, alguns guerreiros genéticos estavam sentados e esperando. Havia outra porta do outro lado do corredor, e uma construção de cerca de 2 metros de altura estava parada ao lado da porta. Lu Yuan se aproximou e a construção olhou para Lu Yuan e disse: "Humano, você quer leiloar um item?" "Sim", Lu Yuan assentiu. "Pegue este prato e espere no corredor." Lu Yuan pegou um cartão de metal amarelo claro da construção, com o número 021 gravado nele. Lu Yuan sentou-se em sua cadeira e olhou em volta. Ação. Vários guerreiros genéticos sentados ao seu redor também avaliavam Lu Yuan. Lu Yuan retraiu o olhar e esperou em silêncio. Logo, um humano saiu da passagem. Ele entregou uma placa para a construção, e a construção disse: número 045 sublinhado. Um homem com cabeça de cachorro que estava sentado no corredor levantou-se e entrou no corredor. Com o passar do tempo, um após o outro, guerreiros genéticos surgiram e entraram. Não muito tempo depois, um gato humanoide saiu e entregou a placa de metal ao construto. Número sublinhado 021, dizia a construção. Lu Yuan levantou-se e caminhou em direção à passagem. "Por favor, entre na sala 021 e devolva a placa de metal para mim quando sair", disse o construtor. Lu Yuan acenou com a cabeça e entrou na passagem. Em ambos os lados da passagem havia quartos. A porta do quarto estava fechada, então ela não conseguia ouvir nada lá dentro. O número começou em 001 e continuou contando. Lu Yuan entrou e logo chegou a uma bifurcação na estrada. Felizmente, havia uma placa na lateral da bifurcação. Lu Yuan caminhou em direção ao caminho de 020 a 050. Depois de 2 passos, ele viu uma sala com uma porta aberta. Era o número 021. Lu Yuan entrou. Era uma pequena sala de cerca de 10 metros quadrados. Não havia janelas no quarto e era muito fechado. Havia uma mesa no meio da sala e um construto estava sentado atrás da mesa. Lu Yuan fechou a porta e o construtor disse: "Humano, mostre-me sua placa de metal." Lu Yuan entregou-lhe a placa de metal e o construtor assentiu. "Retire o item que deseja leiloar, humano." Lu Yuan então retirou os itens para leilão, um por um. No plano original de Lu Yuan, ele tinha uma equipe de nível líder para leiloar, mas infelizmente seus planos não conseguiram acompanhar as mudanças. Ele havia trocado seu cajado por um minério. Lu Yuan tinha apenas 8 armas de higiene de elite e o chifre e a pele do antigo líder crocodilo marinho. Lu Yuan entregou os itens ao construtor um por um. A construção pegou uma lança de elite. Lu Yuan lembrou que esse era o dinheiro da refeição da gata, que ela havia tirado de um cão de caça. Uma lança de nível elite com uma taxa de refinamento de 75%. O preço inicial recomendado é de 7.000 cristais. Deseja alterar o preço inicial? Não há necessidade de modificá-lo. Lu Yuan balançou a cabeça. A lança de elite na mão do construto desapareceu e ela pegou outro escudo preto gigante. Escudo elite 77% temperado. Preço inicial recomendado, 7.500 cristais. Deseja alterar o preço inicial? Não. Lu Yuan balançou a cabeça. Eu não vou mudar isso. Depois disso, a construção examinou todos os itens em leilão e deu o preço inicial. O preço inicial do equipamento de elite variou de 5.000 a 10.000. O preço inicial dos 2 materiais de nível líder era um pouco mais alto. O preço inicial do chifre chegou a 12.000 e o couro chegou a 13.500. Cada vez que o construtor perguntava a Lu Yuan se ele queria alterar o preço inicial, Lu Yuan naturalmente não mudou isso. O processo de leilão foi muito rápido e terminou pouco depois. Depois que Lu Yuan colocou todos os itens em leilão, ele saiu da pequena sala. Depois de sair da passagem, Lu Yuan devolveu o cartão de metal ao construto ao lado da passagem,
E o construto rapidamente chamou o número 021. Lu Yuan, por outro lado, saiu da casa de leilões sob o olhar de vários guerreiros genéticos presentes no salão. Depois de sair da casa de leilões, a porta de luz na mente de Lu Yuan foi quase consertada. Depois de um tempo, quando a porta de luz foi totalmente consertada, Lu Yuan deixou sua terra de origem. Era meio-dia do dia seguinte quando ele voltou ao mundo real. Lu Yuan espreguiçou-se preguiçosamente e revelou um sorriso. Depois que os itens colocados em leilão foram vendidos, Lu Yuan poderia ganhar cerca de 100.000 cristais espirituais. Ele havia feito uma fortuna. Ele saiu da sala e planejou ir até a loja de materiais para lobos selvagens para lidar com os materiais. Neste momento, o telefone de Lu Yuan tocou. Ele abriu o telefone e viu que era uma ligação do mensageiro. Olá, como vai? Olá, você é o Sr. Lu? Sim, eu sou. Você está em casa agora. Estou aqui, seu pacote será entregue imediatamente. Entregaremos na sua porta agora e chegará em cerca de 1 hora. Lu Yuan ficou atordoado. Entrega expressa. Logo, ele teve uma expressão de realização. Ele só tinha as pedras brutas que havia negociado ontem. Parecia que a pedra de minério havia chegado. Como ele poderia ser tão rápido? Lu Yuan ficou um pouco surpreso. Ok, vou esperar por você em casa. Lu Yuan teve que mudar de horário e voltar ao quarto para aguardar a entrega. Assim que se sentou à mesa, Lu Yuan de repente se lembrou da mensagem que havia enviado a Li Qing ontem. Ele deu uma olhada em seu comunicador, mas Li Qingwei não respondeu. Lu Yuan franziu a testa ligeiramente. Ele poderia estar ocupado? Lu Yuan pensou por um momento, depois foi até o quarto de Li Qing e bateu na porta. Ainda não havia movimento. Lu Yuan pensou por um momento e não interrompeu. Talvez a irmã mais velha Qing ainda estivesse ocupada, então ele decidiu esperar um pouco mais. Ele voltou para seu quarto e começou a navegar sem rumo pela rede de batalha. De repente, Lu Yuan lembrou que estava prestes a chegar ao guerreiro de primeira linha. Naquela época, ele seria capaz de inscrever novos genes transcendentes. Ele teria que escolher seu caminho de desenvolvimento futuro. Atualmente, Lu Yuan tinha apenas um gene de flecha d'água de nível elite. Para Lu Yuan, que possuía o cubo de evolução, a qualidade dos genes não era importante. Poderia evoluir de qualquer maneira. O que ele precisava era de uma característica transcendente do gene, uma característica que lhe fosse adequada. Com base no plano de Lu Yuan, seria melhor se ele pudesse inscrever um gene transcendente que pudesse aumentar a velocidade. Naquela época, sua habilidade de combate corpo a corpo seria polida a um nível geral, quase perfeita. Se ele pudesse inscrever flechas de água, ele poderia se transformar em uma plataforma de canhão de flechas de água com uma defesa extremamente forte. Essa direção não foi ruim. No entanto, havia muitos tipos de genes transcendentes. Talvez houvesse um mais adequado. Como ele não tinha nada para fazer, ele poderia muito bem dar uma olhada nos genes transcendentes. Lu Yuan abriu a rede de batalha e selecionou a classificação genética transcendente. Ele então começou a navegar casualmente. Habilidade de combate, golpe pesado, gene transcendente de grau normal, 3,5 milhões. Lu Yuan abriu a introdução. Esta foi uma técnica de combate ofensiva do tipo explosivo. Ao consumir energia espiritual, poderia explodir com mais poder. Este efeito foi semelhante ao Black Steel Force de Lu Yuan. A única diferença era que a técnica corporal consumia força física, e a força dependia da força física. As habilidades de combate consumiam energia espiritual, mas também podiam ser combinadas com força física. Obviamente, o aumento de 4 vezes na Black Steel Force foi muito mais forte que o ataque pesado. Mesmo os 2 genes transcendentes que Lu Yuan vendeu ontem eram melhores do que isso. Na verdade, custou 3,5 milhões. Essa pessoa deve ser louca por dinheiro. Lu Yuan balançou a cabeça e verificou os outros genes transcendentes. Na rede de batalha, eles eram basicamente todos genes transcendentes comuns. Afinal, havia uma chance de obter genes transcendentes de nível normal, desde que se matasse uma fera de elite. A dificuldade de obtê-los não era muito alta, então a oferta seria alta. A grande maioria dos guerreiros genéticos também inscreveria genes de nível comum como seu primeiro gene. Havia todos os tipos de genes transcendentes. Havia mais do estilo de defesa técnica Tortoise Zeu, Halter Bark, Petrified Skin,
Shell Defense e, assim por diante, estilo ofensivo Fury Streak, Power Streak e Twitch Combo. Havia também habilidades de suporte como Twinning Wooden Beard, Quagmire e Slow. O olhar de Lu Yuan passou por eles. Ele não estava particularmente satisfeito com esses genes transcendentes. Mesmo que houvesse um ou dois genes transcendentes de excelente qualidade, todos eram técnicas de combate muito comuns. Para Lu Yuan, eles eram dispensáveis. Nesse momento, ele fez uma pausa em sua navegação enquanto olhava para um gene transcendente, habilidade de combate, recuperação natural. Este era um gene transcendente de nível comum. O que surpreendeu Lu Yuan foi que este era na verdade um gene transcendente do tipo cura. Lu Yuan de repente pensou em um problema. Sua atual capacidade defensiva já era extremamente poderosa. Se alguém quisesse matá-lo em um instante, teria que ser muito mais forte que ele. Se ele obtivesse uma habilidade de combate de cura, isso significaria que ele poderia se recuperar lentamente, desde que não fosse morto em um curto período de tempo. Então, ele poderia virar a mesa e torturar seus oponentes. Para outros guerreiros genéticos, este modelo não era muito realista. Afinal, o consumo de energia espiritual era um grande problema. No entanto, para Lu Yuan, isso não foi um problema. Enquanto ele tivesse cristais espirituais, seu poder espiritual seria ilimitado. Super defesa e capacidade de cura, não era um corpo imortal. Se ele pudesse atualizar esta técnica de combate de cura e seu atual corpo de ferro negro para o posto de chefe, ele provavelmente seria capaz de lutar contra aqueles de escalões mais altos. Além disso, em comparação com o aumento da velocidade, as habilidades de cura tinham uma gama mais ampla de aplicações. Afinal, nem todas as situações eram adequadas para combate em alta velocidade. O caminho da recuperação natural parecia viável. Capítulo 79. Filho único tradutor, tradução do Barco Dragão editor, tradução do Barco Dragão. Lu Yuan abriu a página do gene transcendente. O gene transcendente custou 12 milhões. Lu Yuan ergueu ligeiramente as sobrancelhas com o preço alto, mas não ficou particularmente surpreso. Os genes transcendentes eram diferentes dos genes transcendentes. Um gene transcendente comum pode valer de 2 a 3 milhões, mas alguns genes transcendentes raros e preciosos de nível comum podem até ser comparados ao preço de um gene transcendente de nível de elite. Este foi o caso dos genes transcendentes do tipo cura. Guerreiros genéticos com genes de cura eram extremamente populares na terra de origem. Lu Yuan tinha cerca de 50 milhões de yuans agora, então ainda podia pagar 12 milhões de yuans. Ele não pechinchou com o lojista e optou diretamente por pagar. O que deixou Lu Yuan feliz foi que o dono da loja parecia estar na cidade de Chili, então o gene seria enviado muito rapidamente. Lu Yuan já estava ansioso pelo efeito da inscrição deste gene. Neste momento, alguém bateu na porta. Lu Yuan ficou surpreso e sorriu surpreso. A pedra bruta deveria estar aqui. Ele se aproximou para abrir a porta. Os dois entregadores de ontem estavam parados na porta. Depois que os dois entregadores viram Lu Yuan, eles sorriram. O homem de cabelo castanho curto disse: "Olá, senhor, estamos aqui para entregar algo." Enquanto falava, ele tirou uma pequena caixa de metal preto. Depois de abrir a caixa de metal, um pedaço de jade branco refletiu-se nos olhos de Lu Yuan. "Senhor Lu, embora nossa associação já tenha verificado, de acordo com a prática habitual, você ainda tem que verificar você mesmo. Se não houver problemas, você pode assinar o recibo." "Tudo bem", disse ele. Lu Yuan pegou o jade branco e a informação da pedra mineral apareceu em sua mente. Ele revelou um sorriso. "A ação é a pedra de minério, sem problemas. Se não houver problema, por favor assine aqui na rede de batalha." Lu Yuan acenou com a cabeça, abriu a rede de batalha e assinou a entrega expressa da pedra de minério na página de logística. O homem de meia idade também recebeu a mensagem. A entrega expressa foi entregue. "Nós iremos embora agora." Lu Yuan sorriu. "Obrigado pelo seu trabalho duro. Adeus." Lu Yuan fechou a porta. Dois homens de meia idade pararam na porta e se entreolharam novamente. O homem de cabelos castanhos exclamou: "Pedras de minério para iniciantes. Esse Lu Yuan já está se preparando para avançar." O homem de cabelos pretos também ficou surpreso. A julgar pela sua tenra idade, ele pode ainda não ter feito o vestibular. Se ele conseguir passar antes do vestibular, ele deverá conseguir entrar em uma das 10 melhores academias de guerreiros genéticos,
Certo? TSK, 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 isso é realmente incrível. Sim, se eu tivesse tanta força naquela época, por que precisaria ser um mensageiro? Os dois não puderam deixar de suspirar e sorrir. Ponto. Depois que Lu Yuan recebeu o pacote, ele mal podia esperar para voltar para seu quarto. Ele havia planejado originalmente absorver as pedras de minério diretamente, mas depois de pensar um pouco, decidiu que era melhor absorvê-las na terra de origem e avançar. Afinal, ele teria mais tempo e a área residencial ficaria protegida pelas construções, o que seria mais seguro. Ele também poderia evoluir seus genes. Ao mesmo tempo, Lu Yuan planejava ver se conseguiria obter o gene de recuperação natural hoje. Se ele conseguisse, ele poderia esculpi-lo e evoluir ao mesmo tempo. Para evoluir seus genes, Lu Yuan gastou muitos cristais espirituais no cubo de evolução. Por enquanto, Lu Yuan planejava ir a Mad Wolf Material Store e vender os materiais. Ele saiu pela porta e saiu da comunidade e descobriu que parecia haver menos pedestres nas ruas do que antes. Lu Yuan olhou para as ruas desertas ao seu redor e ficou um pouco confuso. No entanto, ele não prestou muita atenção a isso. Ele deixou as favelas e seguiu em direção ao círculo comercial de Ninilakes. Não muito tempo depois, ele chegou a Mad Wolf Material Store. Assim que entrou pela porta, Lu Yuan viu Shuang olhando para a tela, que ainda exibia as notícias. Ontem à noite, ocorreram mais 2 explosões no bairro sul da cidade. O número de mortos chegou a 66 pessoas. Os resultados da investigação oficial ainda são um vazamento de gás. Porém, algumas pessoas acreditam que isso é mentira do cônsul. Eles foram atacados por força desconhecida. Por esta razão, esperam que o cônsul possa dar uma explicação razoável. Lu Yuan olhou surpreso para a tela. A bela anfitriã relatou sem problemas e conteúdo surpreendeu Lu Yuan. Houve outra explosão de gás ontem. Isso é verdade? 2 dias seguidos? Não admira que ele sentisse que a atmosfera na rua não estava boa hoje. Então foi por causa disso. Shuang olhou para Lu Yuan e disse, velho Lu, não me diga que você realmente acha que é um vazamento de gás? Os resultados da investigação oficial só poderiam enganar as crianças. Isso era algo que muitos guerreiros genéticos poderiam fazer. Tenho certeza de que há algo acontecendo lá e temo que seja muito sério. O que? Lu Yuan ficou atordoado. Não é um vazamento de gás? Ele ficou chocado. Se houvesse um grande problema nas favelas, deveria ser a sombra negra. Uma comoção tão grande poderia ser causada por aquela sombra negra. O coração de Lu Yuan estava pesado. Então, Lu Yuan lembrou que Li Qing ainda não havia respondido a sua mensagem. Será que algo aconteceu? Lu Yuan franziu a testa, sentindo-se desconfortável. Vendo a expressão feia de Lu Yuan, Shuang não disse mais nada. Velho Lu, você quer vender os materiais? Lu Yuan voltou-se e acenou com a cabeça. Sim, ele tirou todos os tipos de materiais, mas sua mente estava preocupada com o assunto de Li Qing. Ele pegou o telefone para dar uma olhada, mas Li Qing ainda não havia respondido a sua mensagem. Vamos procurá-lo mais tarde. No entanto, ele não sabia muito sobre o trabalho da irmã mais velha Qing. Ele só sabia que parecia ser esse tipo de trabalho. Ele nem sabia onde ficava o local de trabalho. Então, Lu Yuan pensou em Benjamin. Li Qing estava em contato com Francisco. Se ele fosse perguntar a Francis, talvez pudesse arrancar algo dele. Enquanto Lu Yuan pensava, Shuang já havia terminado de contar os materiais. Um total de 3,11 milhões. Velho Lu, a colheita desta vez não é muito boa. Lu Yuan voltou-se e sorriu. Voltei para a cidade e não cacei feras ferozes, deliberadamente. Você voltou para a cidade? Não admira. Shuang assentiu. Ele mexeu no telefone. Tudo bem, já transferi o dinheiro para você, tudo bem, então vou me despedir. Lu Yuan acenou com a cabeça e se virou para sair. Shuang olhou para as costas de Lu Yuan e pensou um pouco antes de dizer, lembre-se de sair logo. Oh! Lu Yuan fez uma pausa e sorriu. Eu sei. Ao ver Lu Yuan sair, Shuang olhou para a tela. A notícia ainda estava sendo transmitida. A cena atrás do anfitrião mostrava as ruínas após a explosão. Shuang levantou-se e deu 2 voltas pela loja antes de suspirar. Ele caminhou até a porta, fechou-a e colocou uma placa de fechado. Após retornar à loja, ele passou pela porta dos fundos e entrou na sala. A sala era um pouco maior que a vitrine externa,
com mesa de jantar e sofá. Neste momento ainda havia alguns pratos inacabados sobre a mesa. Shuang afundou no sofá e olhou para o teto. Ele parecia estar atordoado. Após um momento de silêncio, Shuang pegou seu telefone e discou um número para o qual não ligava há alguns anos. Di. O telefone tocou um pouco antes de ser conectado. A outra parte não falou e Shuang também não falou. Após um momento de silêncio, Shuang disse: "Você é quem está por trás do incidente no distrito sul da cidade, certo?" Havia apenas o som de uma respiração do outro lado e, não muito depois, uma voz veio. "O que você está falando?" Shuang levantou-se abruptamente e disse emocionado: "Não se faça de bobo comigo. Além de você, quem mais poderia fazer uma coisa dessas?" Seu sangue sempre esteve frio. A voz do outro lado permaneceu calma. "Isso é tudo que você quer dizer? Se não houver mais nada, vou desligar. A propósito, você ainda não saiu da cidade de Shili? Você não precisa se preocupar com isso. Você não precisa se preocupar com minha vida ou morte." A expressão de Shuang era fria. Ele então revelou um sorriso zombeteiro. "O que está errado? Você acha que desobedeci às suas ordens? Você pode simplesmente me matar como matou minha mãe. Você não matou minha mãe porque ela desobedeceu às suas ordens." O outro lado ficou em silêncio por um momento antes de dizer lentamente: "Você é diferente da sua mãe. Você é meu único filho." Shuang zombou: "Espere. Arrisquei minha vida para inscrever o gene Silverwolf para poder me vingar de você." Depois disso, ele desligou o telefone. Depois de desligar o telefone, Shuang desabou no sofá. Ele olhou para o teto e suspirou. Quando Lu Yuan voltou para as favelas, ele planejava ir à escola de artes marciais da Ming para procurar Franz e pedir notícias sobre Li Qing. Nesse momento, o telefone de Lu Yuan vibrou. Ele desbloqueou o telefone e viu que era uma mensagem de Li Qing. "Li Qing, irmão Yuan, sinto muito. Eu estava um pouco ocupado ontem. Eu só tive algum tempo livre agora. Por que você está me procurando de repente? Qual é o problema?" Quando Lu Yuan viu a resposta de Li Qing, ele imediatamente soltou um suspiro de alívio e sua inquietação desapareceu. Ele sorriu e respondeu: "Os últimos sublinhado EP sublinhando sua digestão em sublinhado T. Local na rede internet. Você está em casa agora. Falaremos cara a cara quando eu voltar." "Li Qing, acabei de chegar em casa. Conversamos depois." "Estarei em casa imediatamente", respondeu Lu Yuan. Lu Yuan mudou de direção e voltou para casa. No momento em que ele estava andando pela estrada, seu telefone tocou novamente. Lu Yuan pegou seu telefone e viu que era outra ligação do mensageiro. Lu Yuan atendeu o telefone. "Este é o Sr. Lu?" "Sim, olá, sua entrega expressa está prestes a ser entregue. Você está em casa agora." O coração de Lu Yuan se encheu de alegria. O gene transcendente que ele acabara de comprar finalmente estava em suas mãos. Capítulo 80. Avanço, Evolução Tradutor, Tradução do Barco Dragão Editor, Tradução do Barco Dragão. "Estou em casa, tudo bem, senhor, a entrega chegará em cerca de 1 hora." Depois que Lu Yuan desligou o telefone, ele foi para casa alegre. Porém, olhando para as ruas frias da estrada, Lu Yuan pensou nas notícias que tinha visto antes e seu humor voltou a ficar pesado. Ao chegar em casa, Lu Yuan bateu na porta de Li Qing. Logo, Li Qing abriu a porta e saiu. Ela usava uma camisola branca larga, sem maquiagem no rosto delicado e seus cabelos pretos caíam sobre os ombros. Ela parecia muito bonita. "Irmãozinho Yuan, você está de volta. Por que você está com tanta pressa para me encontrar?" Li Qing disse com um sorriso. Lu Yuan riu. "Eu tenho algo para discutir com você. Houve algumas explosões de gás em nossa área nos últimos 2 dias. Irmã Qing, você sabe disso." Li Qing fez uma pausa e acenou com a cabeça. "O que está errado? Embora o cônsul tenha dito que foi um acidente, acho que pode ser por causa daquela sombra negra. Agora que esta área é um pouco perigosa, acho que é melhor sairmos imediatamente. Na verdade estou bem. Só estou preocupado que você esteja em perigo. Afinal, você é apenas uma pessoa comum, irmã mais velha Qing." Os olhos de Li Qing piscaram. Olhando para o rosto sério de Lu Yuan, ela ficou em silêncio por um momento, depois sorriu e disse: "Irmão Yuan, você tem dinheiro para se mudar agora." Lu Yuan sorriu, sentindo-se um pouco orgulhoso. "Irmã mais velha Qing, não me despreze.
Tenho mais de 10 milhões em minhas economias agora. É o suficiente para nos movermos. Mais de 10 milhões? Os olhos de Li Qing se arregalaram ligeiramente e sua voz subiu algumas oitavas. Ela pareceu muito surpresa. Não foi apenas sua expressão. Li Qing também ficou extremamente surpreso. O irmãozinho Yuan não acordou por um mês. Como ele conseguiu economizar tanto dinheiro em tão pouco tempo? Irmão Yuan, ela não pôde deixar de perguntar, como você ganhou tanto dinheiro? Lu Yuan sorriu. Nós, guerreiros genéticos, caçamos feras furiosas na terra de origem. Os materiais das feras furiosas podem ser vendidos por dinheiro. O preço não é barato, por isso é bastante lucrativo. Irmã Qing, você não é uma guerreira genética, então talvez não saiba disso. E eu sou um gênio, então minha força aumentou muito rapidamente. As feras que matei também eram muito fortes, então os materiais que consegui foram mais valiosos. Uma expressão de admiração apareceu no rosto de Li Qing. O irmão Yuan é um gênio. Você é realmente incrível demais. Lu Yuan não pôde deixar de sorrir ao ouvir os elogios de uma pessoa próxima a ele. É por isso que você pode ficar tranquila, irmã mais velha Qing. O dinheiro para sair não será problema algum. Não será um problema para mim apoiá-lo. Li Qing olhou para o sorridente Lu Yuan e também estreitou os olhos. Uma sugestão de sorriso apareceu em seu rosto e uma pitada de gentileza brilhou em seus olhos. Ela pensou por um momento e disse, se for esse o caso, por que não encontramos um lugar para alugar e depois nos mudamos? Lu Yuan acenou com a cabeça e pensou um pouco. Tenho uma entrega para entregar hoje mais tarde e tenho que ir hoje à noite ao país de origem. Vamos alugar uma casa juntos amanhã de manhã. Além disso, é muito perigoso lá fora agora, então não saia, irmã Qing. O irmãozinho, Yuan está certo. Ficarei em casa então. Vamos procurar casa juntos amanhã. Li Qing disse com um sorriso, mas em seu coração ela pensava que como Lu Yuan voltaria para sua terra de origem à noite, Lu Yuan não saberia mesmo se ela saísse. Li Qing bocejou e disse, irmã mais velha, ainda estou um pouco cansado. Vou dormir mais um pouco. Lu Yuan acenou com a cabeça e deixou Li Qing dormir. Ao ver Li Qing fechar a porta, Lu Yuan sentiu um peso ser tirado de seu peito. Li Qing não saiu, então ficou um pouco mais à vontade. No entanto, aquela sombra negra apareceu e desapareceu de forma imprevisível, então Lu Yuan ainda sentia que não era muito seguro. Vou me mudar amanhã. Lu Yuan já havia se decidido. Lu Yuan voltou para seu quarto e começou a verificar os recursos da propriedade, para se preparar para a mudança de amanhã. Ao mesmo tempo, ele aguardava a entrega. Logo, alguém bateu na porta. Lu Yuanxing correu para abrir a porta. Os dois entregadores ainda estavam do lado de fora. O homem de cabelos castanhos sorriu. Senhor Lu, nos encontraremos de novo tão cedo. Lu Yuan também sorriu. Isso mesmo. Na verdade, é muito rápido. Esta é a sua entrega expressa. O homem de cabelos castanhos tirou uma caixa de metal da rede de batalha e abriu-a. Havia uma bola branca de luz dentro. Dentro da bola de luz havia fios entrelaçados e girando. Foi o gene transcendente. Lu Yuan pegou a bola de luz e confirmou que era uma resposta natural através da mensagem. Então, ele confirmou que havia recebido o item. Depois de se despedir dos dois entregadores, Lu Yuan voltou ao seu quarto. Ele olhou para o gene transcendente em sua mão, sentindo-se um pouco animado. Foi uma pena que ele ainda não tivesse conseguido avançar. Ele só conseguiu suprimir a excitação em seu coração e colocar esse gene transcendente em seu espaço único de guerra. Ponto. Às 10 horas da noite, a porta de luz na névoa branca foi consertada. Lu Yuan entrou imediatamente na terra de origem. Seu corpo apareceu fora da casa de leilões. Lu Yuan olhou para a casa de leilões, pensou por um momento e foi primeiro para obter habilidade de combate. Flecha de água foi colocada em leilão. Um gene transcendente de nível elite era ainda mais valioso do que uma armadura de combate de nível líder. O preço inicial foi fixado em 98 mil cristais. Este foi apenas o preço inicial. O preço final seria definitivamente superior a 100 mil cristais espirituais. Depois de leiloar o gene de elite, Lu Yuan foi alugar uma suíte classe C. Depois de entrar no quarto, Lu Yuan sentou-se de pernas cruzadas na cama e tirou a terceira pedra bruta. Ele olhou para o jade branco em sua mão, se acalmou e exalou lentamente. Vamos começar. Ele fechou os olhos e começou a absorver a última pedra bruta.
A força fundiu-se no corpo de Lu Yuan, passou pela névoa branca e começou a atacar a última camada de correntes. Estrondo. 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 Com o impacto, a névoa branca surgiu e os filamentos genéticos tremiam constantemente. Lu Yuan sentiu uma sensação de formigamento no corpo. Não muito tempo depois, um som nítido soou e pequenas rachaduras começaram a aparecer nas correntes pretas. Lu Yuan não parou de atacar. Logo, a rachadura tornou-se cada vez mais ampla. Finalmente, toda a cadeia foi quebrada. Quando a última cadeia foi quebrada, a névoa branca ao redor dos filamentos genéticos aumentou violentamente e se dissipou rapidamente. Acima da primeira cadeia genética, a segunda cadeia genética foi completamente exposta. Comparada com a primeira cadeia genética, a segunda cadeia genética parecia muito obscura. Afinal, essa cadeia genética ainda não havia começado a ser temperada. Mesmo assim, pode-se considerar que Lu Yuan atingiu o nível 1. Com a descoberta, ondas de poder emergiram das profundezas do corpo de Lu Yuan. Seu corpo e espírito pareciam ter mudado ligeiramente. Esta foi a sublimação da essência dos genes. Cada vez que um guerreiro genético avançava, era uma ascensão, tornando seus genes mais perfeitos, e seu potencial mais forte. Se Lu Yuan não conseguisse quebrar o bloqueio genético, seu limite teria atingido essa posição quando sua cadeia genética fosse refinada para 100%. Porém, após quebrar a fechadura genética, ele teve um novo limite. Lu Yuan abriu os olhos e uma pitada de surpresa brilhou em seus olhos. Ele cerrou o punho e sentiu o novo poder surgindo em seu corpo. Ele sorriu. Ele havia chegado ao primeiro posto. No entanto, ainda havia coisas a serem feitas. Lu Yuan respirou fundo e olhou para o cubo de evolução azul escuro que girava em torno dos filamentos genéticos. Vamos começar a evolução. Com o pensamento, fios de luz azul fundiram-se na primeira cadeia genética. Assim como na primeira evolução, o primeiro segmento da cadeia genética, que era originalmente estável, começou a se reorganizar. Os músculos, ossos, órgãos e outras partes de seu corpo de Lu Yuan pareciam ter sido dilacerados e reforjados. O que se seguiu foi uma dor intensa. A dor desta vez foi ainda mais intensa do que quando ele evoluiu de normal para elite. Afinal, ele iria evoluir seu gene de elite para o nível de líder. Lu Yuan não pôde deixar de gemer. Seu rosto ficou pálido e ele começou a suar frio. À medida que a evolução avançava, o primeiro segmento da cadeia genética, que originalmente era deslumbrante, começou a escurecer novamente. Quando um gene de classe elite evoluísse para um gene de classe líder, haveria naturalmente uma porção de genes reconstruídos que precisavam ser refinados. Com o passar do tempo, Lu Yuan suportou uma dor indescritível. A luz azul começou a se dissipar lentamente, assim como a dor. À medida que a dor desapareceu, uma sensação extremamente confortável se espalhou pelas profundezas do corpo de Lu Yuan. Essa foi a alegria provocada pelo instinto biológico após a evolução dos genes e a sublimação da vida. Lu Yuan abriu os olhos e soltou um suspiro. Ele podia sentir a energia poderosa surgindo da parte mais profunda de seu corpo. O canto de sua boca subiu, revelando um sorriso animado. Foi um sucesso. Ele cerrou o punho. Embora ele tivesse acabado de evoluir e ainda não tivesse refinado seu gene de classe líder, sua força quase dobrou. Sua capacidade defensiva também aumentou quase 3 vezes. Não só isso, mas a agilidade do seu corpo também melhorou muito. Sua técnica de combate original também mudou. A energia espiritual no corpo de Lu Yuan aumentou e fios de luz vermelha fracas circularam na superfície de seu corpo. Habilidade de combate, luz vermelha de cobre.